Boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor, todos que estão acompanhando e participando desse momento de reflexão e de meditação na palavra de Deus. Deus esteja guardando as suas vidas e cuidando dos seus momentos, que todos os seus sentimentos, aquilo que tem passado no seu coração, possa chegar ao trono de Deus em forma de oração. Deus é um Deus que não está longe de nós, Ele nos ouve e cuida de nós, como Ele tem provado isso e como provou também na própria cruz, através de seu Filho Jesus Cristo, morrendo no nosso lugar para nos dar vida. E nessa noite quero compartilhar com os irmãos algo sobre servir uns aos outros, ou melhor, ser servo, porque há uma confusão muito grande no meio cristão, de que o verdadeiro servo de Jesus, ele está acima, né? Ele tem posses, ele tem boas condições, ele não passa aperto, não fica doente, enquanto que, de certa forma, a Bíblia vai nos chamar a atenção para servir, a exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O texto de Mateus 23, 8 até o 12, e depois eu vou ler uma parte só de João 13, de 13 até 15, vai falar um pouco sobre isso, essa questão de nós entendermos, compreendermos e atentarmos para o serviço cristão. Somos chamados para isso. Diz lá Mateus 23, de 8 a 12. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é Mateus 23. Agora, João 13, de 13 até o 15, diz assim: Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre, ou senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Bom, aqui nós temos dois textos bem importantes que vai nos direcionar para esse trabalho cristão, para esse convívio cristão, para essa mutualidade dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por certo, vocês já viram ou ouviram algo sobre chefes marrentos, né? Chefes que são impositores, muitos deles até mau exemplos, eu conheci alguns assim, alguns arrogantes, outros insensatos. Claro que nem todos são assim, e graças a Deus por isso. Mas, de certa forma, as empresas têm percebido que a boa liderança, ela precisa passar pela proximidade do líder com os liderados, essa mistura, ao invés de manter um distanciamento. Antigamente era muito comum, nós tomamos conhecimento disso, eu peguei um pouco disso também, né? A sala do chefe, ela ficava ou lá em cima, né, de difícil acesso, ou no final do galpão, onde nem todos podiam ir, porque se estivesse passando de certo lugar, de certo limite, demonstrava que está fazendo o quê? Quer ir falar com o chefe? Isso é impossível. A Bíblia, de certa forma, né, ela nos enriquece para esses entendimentos. Ela é o melhor livro instrutivo sobre liderança eficaz e também eficiente. De Gênesis até Apocalipse, nós encontramos excelentes exemplos de como ser um líder capacitado, que de fato produz resultados expressivos e contínuos. A Bíblia ensina bem sobre isso. Moisés, Josué, Davi, Samuel, Daniel e tantos outros que a gente pode levantar aqui foram alguns desses líderes. Certamente que todos eles possuíam coisas em comum na forma de liderar, especialmente a humildade. Portanto, não perderam em momento algum foco principal de seu trabalho e alcançaram os objetivos, liderando grupos
e nações, não foram poucas pessoas. Normalmente eles lidaram com grandes multidões. Em comum entre eles, todos eles se colocaram debaixo da liderança do Senhor Deus. Eles faziam o que Deus mandava. E o bom líder, né, ele é assim, ele é obediente, ele obedece também ordens, ele sabe obedecer ordens. Normalmente, quando ele assim procede, ele também é obedecido. Aqui em Mateus, no capítulo 23, que nós lemos primeiro, Jesus está falando à multidão que o seguia, bem como também aos seus discípulos que estavam por ali, apontando para eles em como deveria ser o procedimento deles como filhos de Deus. Acima de tudo, como filhos de Deus. Essa condição de discípulos de Cristo deveria nortear toda a vida deles. Convívios de amizades, família, trabalho e tudo onde eles estiverem. Encontros sociais, encontros para culto, igreja. Tudo isso deveria ser norteado pela vida deles como discípulos de Jesus Cristo. Jesus então lhes ensina apontando para os fariseus, que na verdade os fariseus rejeitavam Jesus Cristo. Os fariseus eles eram vistos como mestres e líderes religiosos. No entanto, algumas coisas nós devemos apontar e observar na vida daqueles homens. A partir lá do início do capítulo 23, a gente pode perceber bastante coisa. A gente vai perceber, por exemplo, que eles eram orgulhosos. Eram chamados de mestres, de senhores, rabis, né? Mas eram orgulhosos. Eles sentavam-se na cadeira de Moisés, mas eles não agiam como Moisés agiu. Está lá no verso 2, se você quiser acompanhar, quiser ler. Outra coisa, eles eram hipócritas. No verso 3 desse mesmo capítulo 23 de Mateus, a gente percebe isso, porque eles não viviam o que eles pregavam ou o que eles cobravam como ensino ao povo. Outra coisa, eles eram chefes e eles não eram líderes. O verso 4 mostra isso. Eles mandavam fazer, mas eles não ajudavam. É mais ou menos assim, façam o que eu mando, mas não o que eu faço. Isso não é bom, isso não é exemplo. Outra coisa, no verso 5, eles gostavam de serem elogiados, procuram chamar a atenção para si mesmos, gostavam de reconhecimentos. Isso está mais adiante no verso 6 e 7, gostavam de status, gostavam de ser vistos, reconhecidos pelos reis, pelo povo de uma forma geral. Então, atitudes assim costumam não ser tão incomuns, né? No seio da igreja também e no meio do cristianismo. Não adianta nós apontarmos, olharmos para isso que Jesus está mostrando, olharmos o capítulo 23 de Mateus e isso não produzir em nós alguma transformação, um arrependimento, mudança de vida, enquadramento no Evangelho. Jesus então os adverte a que observassem isto e nunca imitassem tais procedimentos, pois não apresentam o reino de Deus, não representam, na verdade, o reino de Deus. Moisés não agiu assim. Moisés, que tanto eles reverenciavam, não foi como eles estavam sendo. Humildemente, Moisés conduziu o povo, servindo-os, pois entendia ser essa a vontade de Deus para com ele como servo de Deus. O próprio Jesus, que já percebera em seus discípulos traços de egoísmos, por exemplo, João e Tiago desejaram ocupar posição especial na glória. Se você ler Marcos, capítulo 10, do 35 até o 45, você vai perceber o que eu estou falando, porque lá está escrito isso. Eles desejaram diante de Jesus, eles pediram para Jesus a possibilidade de um lugar especial. Por isso diz, aí no texto que nós lemos, capítulo 23 de Mateus, a partir do verso 8, em como deve ser a vida de um discípulo de Jesus. Ele vai começar a falar, no verso 8, mas vocês não devem ser chamados rabis, pais e mestres, porque esses tratamentos eles não eram errados em si mesmos, mas a forma como eles se apoderavam desses títulos demonstravam falta de humildade e vaidade no uso deles, que na verdade são prerrogativas pertencentes só a Deus. O que eles queriam nesses títulos para eles
eram coisas que pertenciam a Deus, reverências que deveriam ser prestadas a Deus, o Senhor. Eles gostavam de honras e títulos humanos. A posição estava acima da função, da prática, da verdade. Era Deus no céu e eles, os escribas, os fariseus, aqui na terra. Isso não condizia com o principal ingrediente que deveria movê-los, ou seja, o amor que os levassem a servirem uns aos outros, a serem servos. Eles poderiam ser mestres, eles poderiam ser senhores, mas deveriam ser servos. Para isso, Jesus dá para eles um novo padrão. Ele chama os discípulos e vai ensinando que era antigo e Moisés, Daniel, Davi já haviam praticado isso. Era do conhecimento deles. Já tinha uma escola que vivia humildemente. Já havia tido na Bíblia, e estava escrito para eles, sobre uma escola de servos de Deus. E aí ele vai falar nos versos 8, 9 e 10, por exemplo, que nós lemos, que todos os filhos de Deus são iguais diante do Senhor. Todos são iguais. Não há maior ou menor. Não existe, então, aqueles que estão num patamar superior, portanto, devem ser reverenciados por estarem nesse patamar. Não é bom que a gente entenda dessa forma. Ainda que Deus estabeleça aqueles que serão líderes, estes não são maiores do que aqueles que não são mestres, que são, numa escala mais inferior, são aqueles do povo. Então não há diferença. Mestres, pai, guias ou chefes, não é que isso seja proibido, já disse, exceto no contexto em que estavam sendo praticados, ou seja, com autoridade que não lhes pertencia. Eles estavam requerendo para si algo que era comum a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Aqueles que faziam tais exigências de títulos, o faziam buscando reconhecimentos. Eles tinham orgulho em se referirem, por exemplo, a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés como os grandes pais, mas eles não percebiam o temor, a humildade, os servos que esses homens eram. Então chamavam eles de pai e muitas vezes desejavam ser assim chamados também nos seus dias, mas sem nenhum respeito, sem, na verdade, nenhum exemplo para poderem serem assim considerados. Muito menos eles viam em Jesus o Messias de Deus. Então eles não obedeciam a Deus, como a Bíblia ensina, não olhavam para Jesus como Messias de Deus. Então, meus irmãos, os títulos nem sempre são impróprios no nosso meio, mas o perigo reside quando aquele que o recebe não o coloca abaixo do Senhor, se enaltece, não age com humildade. Na igreja presbiteriana, por exemplo, é comum o pregador ser chamado de reverendo. Vocês já ouviram isso, por certo, diversas vezes. Reverendo é sentido de alguém a que se deve prestar reverência. E isso, lá no meio dos presbiterianos, pelo menos os mais antigos, se dá pelo fato de serem eles, primeiramente, servos de Deus, esses reverendos. São respeitáveis, que estão a serviço de Deus, primeiramente, mas também servem a sua igreja, como pastores, como ensinadores, como mestres. Então, são servos que servem. Jesus vai ensinar os discípulos, ali em João capítulo 13, nós lemos também, no início, aplicando a verdade de que o reino de Deus, ou no reino de Deus, aqueles que são mestres e são senhores, devem lavar os pés dos servos, ou seja, servo dos servos. É assim que deve ser o procedimento. Ele diz ainda em Mateus 23, o verso 11, que o maior servirá o menor. É assim a lei no reino de Deus, aqueles que são chamados por Jesus Cristo para serem seus discípulos. É uma nova forma de classificar. Se lá no meio judaico o maior gostava de bajulação, dentro da religiosidade deles, gostava de ser servido, gostava de títulos, de status, não é assim no reino de Cristo. O discípulo será líder quando aprender que servir será a sua maior virtude. Olha que diferença. Paulo disse assim lá em Gálatas capítulo 6, no verso 14, mas eu me orgulharei somente
da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se há algum lugar que ou que você queira se orgulhar, que deva ser ajoelhado diante da cruz do Senhor Jesus. Jesus ensinou isso pouco antes de chegar à cruz, quando reuniu seus discípulos. Eu disse agora há pouco, também foi lido uma parte, né? E lavou os pés deles, lá em João 13. E afirmou que essa seria a única forma deles fazerem parte do seu reino. Não teria outro jeito, não teria outro caminho, outra forma de entrar no reino de Deus. Primeiro que é pela fé em Jesus Cristo, mas é um chamado a servir. Ele próprio, o Senhor Jesus, nos serviu sendo nosso Senhor, nosso Salvador, humilhando-se até a morte, e a morte também mais desprezível que poderia haver, que era a morte de cruz. Filipenses diz que a sua humilhação, ou a humilhação de Cristo, foi tomar a forma de servo, semelhante aos homens, e morrer ali na cruz, assumindo o pecado que não cometeu para nos favorecer. Isso é servir. Isso é o ato extremo do serviço que Cristo fez e que ninguém pode fazer igual, mas devemos imitá-lo. Nós não somos chamados para sermos cristãos, membros de igrejas, para sermos servidos, para irmos buscar na igreja as nossas recompensas, de forma alguma. Nós somos chamados por Jesus para servirmos no reino de Deus. É isso que o verso 11 está nos ensinando, que o maior será aquele que servir. É diferente do reino de Deus. O mundo diz que o maior é aquele que se assenta no trono, mas a Bíblia diz que o maior serve. E Jesus, que se assenta eternamente no trono, ele nos serviu e nos serve. Porque até hoje ele intercede, ele ouve as nossas orações, ele luta pelas nossas necessidades, nossas causas. Então, nesse sentido, a colocação não requer uma resposta negativa. Se for para servir, eu não quero ser o maior. Não é isso, mas um sim do verdadeiro convertido. Eu quero ser, sim, um servo de Jesus, eu quero servir. Você tem aprendido isso? Você tem servido? Ou você tem se servido apenas na igreja? Nós somos servidos para servir. Isaías 53 já havia apresentado o Messias como servo sofredor. Sim, eu quero ser tão grande, se essa grandeza me fizer um servo do meu irmão. Talvez essa deva ser a nossa busca, a nossa frase. Eu quero ser grande, de tal forma que ser grande me faça servir o meu irmão. Aliás, Filipenses 2,6 diz que Jesus, existindo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, pois precisava servir de Salvador ao homem pecador. Coisa maravilhosa, nós fomos servidos e no serviço que foi prestado a nós fomos libertos da condenação do pecado, da morte eterna. Ele finaliza no verso 12 dizendo que é Deus quem está no controle, ou seja, se nos humilharmos e servirmos, Deus nos exaltará, será Ele que nos exaltará. Se nos exaltarmos como os fariseus, Deus certamente nos humilhará. É assim que Ele nos ensina. Cristo nos deu então o maior exemplo de humildade, para que nós olhemos para Ele e nos miremos na vida e no exemplo de Jesus. Podemos olhar servos do passado, mas não nos esqueçamos que principalmente precisamos olhar para o Senhor Jesus que se fez homem. Muitos cristãos ainda não entenderam o papel de servos. Em resumo, todos nós somos chamados a Cristo para servir, primeiramente a Deus e também aos homens, aos irmãos. Aliás, Jesus, ao ensinar sobre o juízo final, ali em Mateus 25, do 37 até o 40, ele diz para aqueles que estarão à sua direita, prontos para entrar na vida eterna, que quando eles serviram aos presos, aos estrangeiros, aos que não tinham roupa, aos que estavam com fome e sede também, foi como que se estivessem servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, porque nós somos chamados a Cristo para servir. Até onde estamos dispostos a humilhar-nos e considerar a orientação bíblica de que o cristianismo é servir
e não ser servido. Então que Deus trabalhe o nosso coração. A palavra de Deus está aí, ela está sendo exposta para nós aprendermos a servirmos humildemente, servirmos uns aos outros. É isso que vai fazer com que o corpo também seja edificado para a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, glorificado seja o teu nome. Ó Pai querido, obrigado por nos servir. Deus, como o Senhor nos serviu perfeitamente. Ó Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez. Somos gratos, ó Deus, por nos resgatar, porque nós pecamos e nos afastamos de Ti. Mas em Cristo, Pai querido, o Senhor nos resgatou para junto do Senhor novamente. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Espírito que em nós habita. Senhor, trabalhe os nossos corações. Que os nossos corações sejam verdadeiros corações de servos. Servos, ó Deus, que não ficam calculando o preço, mas, ó Deus, investem no serviço uns aos outros. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a vencer obstáculos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrarmos de certos orgulhos e muitas vezes, ó Deus, altivez que nos afastam das pessoas e faz com que nós desejemos sempre ser servidos e nunca servir. Ó Deus, não é assim o reino dos céus. Então, ó Deus querido, nos ajude a aprender a servir humildemente para a glória do Senhor. Trabalhe as nossas vidas e trabalhe o coração dos meus irmãos e desta igreja, para que sejamos, ó Deus, um grupo de servos a serviço do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e a cada dia você possa ser ensinado pelo Senhor Jesus a ser um bom servo, um grande servo, um servo que sirva. Assim seja. Amém.